Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiver assistindo o meu vídeo aí, né, em outro país, né? Uma ótima tarde para vocês. Que Deus abençoe a vida, né, de cada um de vocês. Deus que pague vocês por esse apoio, né, que vocês dão ao meu canal, ao meu trabalho, né? E eu tenho sempre que agradecer e pedir a Deus por vocês. Queria pedir para você, né, aquele joinha, né, para ajudar aí para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Também eu queria dizer para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal: ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí, tá bom? Eu preciso muito dessa força sua. Eu queria dizer também para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está um pouquinho desanimado lá na seita, né? Já não está concordando com aquelas mentiradas mais, né? Não pode falar nada, né? Ele tem que engolir tudo calado, né? Aí o irmão gostaria de fazer um monte de perguntas, mas não pode fazer. Faz pergunta para mim, meu irmão. Faz pergunta para mim. Eu estou aqui aguardando a sua pergunta. E também aquele irmão que já foi testemunha de Jeová há muitos anos, saiu, tá nem aí para aquilo mais, mas a lembra de Jesus, né? A lembra da palavra de Deus. Oh, que legal! Falar sobre a palavra de Deus. Ô meu irmão, se você quer falar sobre a palavra de Deus, falar sobre Jesus, fala comigo aqui. Vai ser um prazer para mim falar com você. E também eu queria falar para aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma decepção e quer usar essa decepção que ele teve, né, para ajudar outros, para servir de exemplo para outros, né? Para que outros não caiam nessas enrascadas dessas seitas. Ô meu irmão, se você não sabe como fazer isso, você é um pouco tímido, você não tem um canal no YouTube, também você não leva muito jeito para isso, faça um áudio aí contando a sua história e manda para mim, que eu faço um vídeo aqui, eu conto a sua história, tá bom? Vai ser, ó, beleza. O meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037, das Minas Gerais. Ô meus irmãos, aquele irmão que quiser fazer algumas perguntas para mim, por favor, faça pelo WhatsApp. Não faça pelos comentários, não, porque eu sou péssimo para escrever ali nos comentários. Eu sou muito ruim para escrever ali. Eu escrevo muito devagar, erro muito ali quando eu vou escrever nos comentários. Então, você que quiser me fazer uma pergunta, ou quantas perguntas você quiser fazer, faça pelo WhatsApp. O meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais. Eu estou falando porque outro dia uma pessoa colocou nos comentários que eu falo que respondo as perguntas, mas não respondo. Com certeza ela deve ter feito a pergunta nos comentários. E eu nem observei isso, nem prestei atenção nisso. Então, faça perguntas pelo WhatsApp. Depois, se você não quiser que o meu telefone continue no seu WhatsApp ali, você deleta ele ali, pronto. Mas me faça a pergunta pelo WhatsApp, tá bom? Pode fazer a pergunta que você quiser. Você não vai ficar sem resposta, não. Pode ter certeza disso, tá bom? Meus irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 3, ali mostra que os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta para ele. Eles perguntaram assim, ó: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Ou seja, a destruição do templo de Jerusalém. Quando sucederão essas coisas, né? Qual será o sinal da sua vinda e da consumação dos séculos? Veja, meus irmãos, a tradução do Novo Mundo, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, tem uma diferença. Lá, em vez de perguntar qual será o sinal da sua vinda, lá diz qual será o sinal da sua presença. Então, tem uma certa mudança. Até aí tá tudo bem. Até porque quem está presente é porque veio. Mas a sociedade Torre de Vigia tinha outras intenções quando colocou a palavra presença no lugar de vinda. O negócio é que até 1914, os estudantes internacionais da Bíblia
jurava de pé juntos que em 1914 Jesus voltaria e ia arrebatar eles. Eles esperavam isso. Jesus ia vir levar eles para o céu até 1914. Mas como é de conhecimento de todos, chegou 1914, nada disso aconteceu. Então eles tinham que encontrar ali uma desculpa, né? Então, eles aproveitaram a palavra presença para dizer que eles estavam certos, que eles não erraram, não. Bom, eles não erraram, não. Quem errou foi Deus. Eles não erraram, não. Foi Deus que errou. Em vez de Deus mandar Jesus aqui para todos ver, Deus mandou Jesus de forma invisível. Foi Deus que cometeu um erro, não foi esse testemunho de Jeová, não. Jesus veio, eles diziam que Jesus veio em 1914. Jesus veio, mas só que Jesus veio de forma invisível. De 1914 para cá, Jesus está presente no meio do povo aqui, de forma invisível. Então, sendo assim, a palavra presença, que eles colocaram ali, não está errada, está correta. Porque Jesus está presente, só que ninguém vê. Jesus está presente aí, só que ninguém vê. Desde 1914, Jesus está presente, mas de forma invisível. Ou seja, Jesus está presente de forma espiritual. Dessa forma, eles não têm como ser desmentidos. Isso aí é uma forma que eles não têm como ser desmentidos. Aí se eles dizem para você que a vinda de Jesus se deu em 1914, aí você fala para eles, como é que vocês podem me provar isso? Aí eles falam para você, não, mas Jesus veio, foi de forma invisível. Jesus veio espiritualmente. Jesus está presente, mas de forma invisível. Aí você vai falar o quê? O que é que você tem para falar depois disso? Você não tem como provar que Jesus não veio. Tá vendo como é que é a tática deles? Essa história de Jesus vir de forma invisível, em 1914, eu me lembrei de uma historinha infantil que eu assisti num teatrinho. Eu assisti um teatrinho uma vez, uma historinha infantil, mas muito engraçadinha, bem parecido com isso aí. Tinha uma criança no bosque, tinha aquele bosque, né? Aquele tanto de árvore ali, uma criança olhando atrás de cada árvore. Chegava atrás de uma árvore assim, olhava, chegava atrás de outra, olhava, né? Aí chegou uma outra criança e perguntou para ele, senhor, ô Zezinho, você está olhando o quê aí? O que você está procurando de trás das árvores? Ele falou, eu estou procurando um homem visível. Tem um homem visível aqui. Eu estou procurando ele. Fica caladinho para não assustar ele. Aí o Joãozinho, né? O Joãozinho falou para o Zezinho, Zezinho, mas como é que você sabe que esse homem é invisível? Ele falou assim, é claro que eu sei que ele é invisível, porque eu não estou vendo ele. Tá vendo? Assim é Jesus. Você sabe que ele está aqui e sabe que ele é invisível, mas você não está vendo ele. Tá vendo? Tá vendo que boa desculpa que as testemunhas de Jeová arrumaram? Então veja, meus irmãos, não existe um texto bíblico. Vou falar para vocês aqui, ó. Vou falar e se alguma testemunha de Jeová achar que eu estou errado e tiver como provar para mim que eu estou errado, por favor, coloca nos comentários aí, mas provando para mim que eu estou errado. Não é só falando que eu estou errado, não. Não é só falar que eu estou mentindo, não. Eu quero que vocês, se eu tiver errado, vocês coloquem aí, ó. Você está errado e coloque o texto que prova que eu estou errado. Ó, não existe um texto que confirma essa conversa de que Jesus veio de forma espiritual, ou que Jesus viria de forma espiritual, ou seja, invisível. Não existe um texto que diz isso. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que de forma invisível, de forma espiritual, Jesus nunca saiu do nosso meio. Espiritualmente e de forma invisível, Jesus sempre esteve
no nosso meio. E eu vou provar isso para vocês. Eu falo e provo. Olha, observe para vocês verem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e no versículo 20. Ali Jesus disse assim para os seus discípulos: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então veja, meus irmãos, onde estiver 2 ou 3 reunidos, falando ali o nome de Jesus, Jesus está ali no meio deles. Então isso é uma prova que desde aquele tempo, que Jesus ainda, quando Jesus disse isso aqui, ele ainda estava vivo, ele ainda não tinha sido crucificado. Desde aquele tempo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus está no meio deles. Agora, eu vou falar outra prova que Jesus disse já depois da sua morte, depois da ressurreição dele. Está em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, na parte B. Mateus, capítulo 28, versículo 20, na parte B. Jesus disse assim para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, estou aqui convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja, meus irmãos, de forma invisível, espiritualmente, Jesus não voltou em 1914, não. Jesus nunca saiu do meio de nós. Viram que diferença? Então, as testemunhas de Jeová, elas pensam que Jesus só veio invisivelmente em 1914. E eu já afirmo biblicamente, a Bíblia está provando aqui, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo que Jesus nunca saiu do nosso meio de forma espiritual, de forma invisível. Está vendo? Está vendo que diferença? Agora, então, essa história de que Jesus veio de forma invisível em 1914, aqui fica claro que não passa de uma heresia. Heresias e mais heresias que as testemunhas de Jeová pregam. Na Bíblia está escrito que Jesus, aliás, na Bíblia não está escrito em texto nenhum que Jesus viria de forma espiritual, ou seja, invisivelmente. Veja, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A Bíblia diz que a vinda de Jesus seria vista por todos, que todas as pessoas iriam ver quando Jesus retornasse do céu. Veja, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, ali diz que todo olho verá Jesus Cristo quando ele vier. Todo olho verá. Não escapará um olho sequer que não vai ver Jesus voltar. E em Mateus, no capítulo 24, versículo 47, ali o próprio Jesus diz que assim como um relâmpago sai da região oriental, atravessa o universo e vai para a região ocidental, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele diz assim, ó, aqui, ó. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Agora, eu pergunto para você, é possível um relâmpago atravessar o universo e não ser visto? Bom, se um relâmpago puder atravessar o universo e não ser visto, então Jesus também pode vir e não ser visto. Então veja, meus irmãos, essa história que as testemunhas de Jeová contam, de que Jesus veio em 1914, isso aí é para esconder aquela falácia deles que Jesus arrebataria eles em 1914, que o Armagedon viria em 1914. Como
o Armagedon não veio, coisa nenhuma, não veio nenhum Armagedon, então eles disseram que não, o negócio não foi o Russell que errou, não. O Russell não erra, não. Ó, presta atenção. Quem errou foi Jeová. Foi Jeová que cometeu um erro, foi sim, ué. Por quê? Estão pensando o quê? Pensando que o Jeová deles não era? O Jeová deles foi até criado na Igreja Católica e eles não acreditam na Igreja Católica. Eles dizem que a Igreja Católica é Babilônia Grande e o Jeová deles foi criado dentro da Igreja Católica. Então, o Jeová deles erra sim. Então, o que acontece? O que aconteceu? O Russell falou que o Armagedon vinha em 1914, que eles seriam arrebatados ali. Aí, como não veio, o erro foi de Jeová. Jeová falou que Jesus vinha em 1914, mas Jeová preferiu esperar mais um pouquinho e mandar Jesus de forma espiritual, mandar Jesus invisivelmente. E Jesus veio invisivelmente, foi bom que Jesus aproveitou, deu uma inspecionada ali nas religiões e entregou, né, a organização terrena, a organização terrestre de Deus para a sociedade toda de vigia, né? Então foi por isso. Talvez até era um projeto de Deus, ó, eu não vou mandar Jesus agora não, visivelmente não, vou esperar um pouco e vou mandar Jesus agora invisível. É bom que ele chega, pega aquele pessoal de surpresa lá, dá uma inspecionada naquelas religiões lá e vê qual que é a melhor, qual que é aquela que não erra, aquela que não mente, aquela que só fala a verdade, para me entregar a minha organização nas mãos deles. E Jesus inspecionou, e não adivinha que Jesus achou a sociedade toda de vigia a mais certa. Bom, em 1919 Jesus entregou tudo para eles. 1919 Jesus entregou, falou, ó, vocês agora são responsáveis, vocês que vão cuidar da adoração do Pai aqui na terra. Vocês agora são responsáveis por tudo. É verdade. Vocês estão achando que eu estou brincando? E Jesus entregou tudo para eles. Agora vejam, meus irmãos, é isso aí. É isso que aconteceu. Tá bom? Um abraço para vocês, Deus que abençoe a todos e muito obrigado por assistir o meu vídeo. Aliás, muito obrigado, não, Deus que pague.